né, aquilo que Deus quer falar conosco. Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificavam os muros, ardeu-se em furor e ira, e se indignou muito e escarneceu ou zombou dos judeus, e falou na presença de seus irmãos, dos seus superiores de Samaria, e disse: O que fazem estes? Ah não, irmãos, vou começar o culto de novo. O que fazem estes? Fala de novo. O que fazem estes fracos judeus? Permitem-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão esses montes que são restos, que estão em pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele também Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, olha o que a Bíblia diz, vindo uma raposa, derrubará facilmente este muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos desprezados, e caia o seu opróbrio sobre sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras tua iniquidade, e não risques diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte aos seus edificadores. Assim edificamos um muro, e todo o cercou até a metade dele, a sua altura, porque o coração do povo se inclinava ao trabalho. Fala comigo, porque o coração do povo se inclinava ao trabalho. E sucedeu, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, que os amonitas e os asdoditas, que o tanto iam crescendo, reparando-se os muros de Jerusalém, que já não tinha mais roturas, começaram a ficar furiosos, e ligando-se entre si, viram atacar Jerusalém, para desviarem de seu intento e gerar confusão. Porém, nós o quê? Oramos ao Senhor, e pusemos uns guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, ou os moradores de Judá: já desfaleceram as forças dos edificadores, e o pó e o resto, né, e aquilo que ainda tem para se reconstruir, ainda que se tem para se tirar, a Bíblia está dizendo aqui que ainda é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Amém? Diga graças a Deus, digam amém. Pode se sentar. Fala com o seu irmão assim: não pare, você precisa continuar. Irmãos, um psiquiatra judeu norte-americano, na década de 70, Aaron Beck, ele começa a fazer uma pesquisa, porque ele começa a perceber que todos os seus pacientes, eles tinham algo em comum, né? E o que era que eles tinham? Né? Eles tinham a mesma distorção cognitiva, né, que eles apresentavam, os seus pacientes ali. E que três distorções cognitivas são essas? Eles tinham a visão de si mesmo distorcida, eles tinham a visão do próximo distorcida, e eles tinham a visão do seu futuro distorcida. E em suas pesquisas, queridos, Beck, ele começa a desenvolver um conceito muito bem evidenciado, né, esse conceito dessa tríade cognitiva, e ele começa a perceber que o sujeito, o ser humano, para que ele tenha uma saúde mental, ele precisa se ver bem, ele precisa ver o próximo bem, e ele precisa ter uma visão de futuro, né? E onde eu e você iremos encontrar isso, né? A visão de si mesmo,
a visão do outro e a visão de um futuro, né? As respostas filosóficas são muitas, né? Mas em quem ou em quais dessas respostas eu e você poderíamos nos submeter, né? E realmente aceitá-las em nossas vidas? Porém, eu e você que somos do Senhor, eu e você que pautamos a nossa vida na palavra de Deus, né, temos uma filosofia diferente. Nós aceitamos, né, aquilo que a palavra de Deus fala em comum para mim e para a nossa vida. Né, para nós que estamos aqui, né, e a palavra de Deus, que nós buscamos respostas nesta palavra, porque esta palavra ela é poderosa, esta palavra ela pode fazer e operar grandes coisas em minha vida e em sua vida. E o interessante aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele mostra esta verdade, né, e ele mostra três teologias profundas, combatendo essa tríade cognitiva, né, para que o homem possa entender e compreender e viver aquilo que Deus tem para a vida dele, né? Qual é a visão que o homem precisa ter de si mesmo, né, para que ele seja saudável? Qual é a visão que o homem precisa ter do próximo para que ele seja saudável mentalmente? Qual é a visão que ele precisa ter de seu futuro para que ele seja saudável mentalmente? E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 13, a Bíblia diz assim: assim pois permanecem os três. Fala comigo assim: assim pois permanece os três. Fala comigo assim: a fé, a esperança e o amor. Irmãos, e o interessante aqui que diante dessa tríade cognitiva, Paulo ele mostra, né, esse tripé teológico para combater essa questão. Enquanto Beck queria provar que o homem precisava ter uma visão de si mesmo profunda e aceitável, segundo aquilo que a Bíblia mostra, né, segundo a fé, né, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós estamos em um estado deficitário. Nós vemos que nós estamos em um estado de pecadores. Nós vemos que nós estamos em um estado de juízo. Porém, a graça e a misericórdia e a bondade de Deus nos alcançou, né, nos redimiu e fez com que eu e você, né, pudéssemos combater esta visão negativa de nós mesmos. Amém, queridos? E isso é tão tremendo porque através da fé você começa a ver que você foi redimido. Através da fé você começa a entender e compreender que em Cristo você é curado, você é liberto, você é salvo. Através da fé você começa a ver que em Cristo agora você tem um relacionamento com Deus, o Criador, não de como Deus o Criador, mas ao ponto de poder chamá-lo de Abba, Pai. Amém, queridos? Então esta, né, é aquilo que é a visão daquilo qual Deus tem para as nossas vidas, né? E nessa tríade cognitiva, né, diante desse tripé teológico, a visão o qual o homem tem de si mesmo, quando ele está dentro de uma depressão, a pessoa fica sempre ameaçada diante de qualquer questão. A pessoa sempre pensa que o próximo vai tentar algo contra ela, vai se levantar contra ela, vai tentar fazer algo contra ela, né? Quantas vezes uma pessoa depressiva, ela tem uma visão, uma perspectiva de que ela está sendo perseguida, que está sendo seguida, que as pessoas estão se levantando contra ela. Mas, queridos, quando eu e você passamos a olhar, né, para aquilo que Cristo tem, né, diante dessa segunda proposta de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala do amor. E quando eu e você estamos mergulhados, imersos nesse amor de Deus para conosco, nós então aprendemos a servir o próximo com esta visão de amor. E somos desafiados a amar até mesmo os nossos inimigos. Porque é isso que a Bíblia mostra, queridos. Porque o propósito da minha vida, né, é glorificar a Deus através do meu serviço, amando ao próximo. E a terceira coisa aqui, queridos, diante dessa tríade cognitiva e diante desse tripé teológico que Paulo fala, né, primeiro ele mostra que através da fé você pode enxergar você como uma pessoa curada e liberta. Que através do amor você pode enxergar o próximo, o outro, não como alguém que tenha se levantado para tentar fazer algo contra você. E agora, acredito que vocês já perceberam, né, a terceira coisa aqui é quando ele fala da esperança.
de um futuro. Não só de uma esperança do porvir, não só da esperança de uma eternidade, não só da esperança daquilo que Deus tem proposto para nós diante de toda a glória, mas entendemos que aqui também nesta terra, Deus ele será comigo todos os dias, assim como o salmista diz no Salmos capítulo 23, quando ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus ele é comigo. Então, queridos, olha para mim, a esperança para você que chegou aqui hoje em depressão, a esperança para você que chegou aqui hoje angustiado, a esperança para você que chegou aqui pensando em dar cabo da tua vida, porque o nosso Deus, ele te diz: não pare, porque eu sou contigo. Amém, queridos? Amém? Fala com o seu irmão assim: não pare, não pare, porque Deus, ele é contigo. Amém, queridos? Irmãos, agora vamos voltar aqui para o texto que nós lemos. Isso aqui foi só a introdução, para que você possa entender, queridos, que diante de tudo aquilo que a biologia, a medicina, os homens, não importa quem possa dizer qualquer coisa, eu quero te dizer, há esperança para você em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esta palavra aqui norteia a minha vida e a sua vida. Esta palavra tem o poder de tirar a minha vida e a sua vida de um monturo e nos colocarmos em um lugar o qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, queridos, levante sua mão e repita comigo assim: eu preciso ser vigilante. E por que, queridos, você precisa ser vigilante? Porque existem forças para tentar te fazer parar. Existem forças para tentar te fazer parar. E eu quero ler aqui o último versículo que lemos, quando ele diz assim, o versículo 10 de Neemias capítulo 4: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos edificadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Queridos, olha, eu admiro o esforço humano, mas eu sei que o resultado está na redenção. Porque, queridos, o que me alegra aqui, queridos, é ver, obrigado, querido, o que me alegra aqui, queridos, e muito, é ver que eles se renderam diante da força humana deles, da capacidade humana deles, diante da limitação deles. Eles então, após orarem uma vez, após orar duas vezes, eles param e eles declaram, diante daquilo que os moradores de Judá estão dizendo, eles já não têm mais força, é muito entulho, é muito resto, é muita coisa que sobrou, que está ali para ser retirada, eles não vão conseguir, já estão desfalecendo, já perderam as forças. E, queridos, isso é gratificante diante de Deus, quando eu e você nos rendemos diante da nossa própria força e dizemos: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não entrar nesse barco, se o Senhor não me pegar pela mão, se o Senhor não abrir um mar, se o Senhor não abrir uma porta, se o Senhor não fizer algo, eu vou morrer, eu vou desfalecer, a minha vida vai acabar. Então, queridos, eu admiro o esforço humano, mas eu sei que o resultado está na redenção do homem. Eu admiro, queridos, o esforço humano, mas eu sei que a chave, que a vitória está na redenção. Queridos, olha para mim, o processo de reconstrução aqui, ele está avançando. O processo de reconstrução aqui, ele está crescendo. E este aqui não é um livro que vem falar da reconstrução dos muros de Jerusalém, que veio falar da reconstrução da cidade de Jerusalém, de uma cidade de pedra, não. Esse livro aqui está falando da reconstrução da minha vida. Esse livro aqui está falando da reconstrução da sua vida. Esse livro aqui está falando da reconstrução da nossa história. Então levante sua mão e repita comigo assim: o que foi destruído está sendo reconstruído pelo poder de Deus. Queridos, olha, a visão que eles têm aqui é a seguinte: será que em um só dia isso vai acontecer na minha vida e na sua vida? Não, claro que não. A visão que os inimigos estavam tendo aqui era essa. Mas isso vai acontecer em um processo. Levante sua mão e repita comigo assim: vem a dificuldade, vem os dias difíceis, se tornam impossíveis, mas Deus faz. Queridos, tudo na minha vida e na sua vida vai começar com dificuldade. E o próximo degrau depois da dificuldade é o impossível.
E depois do impossível, quando eu e você nos rendemos, quando eu e você falamos ao Senhor, não aguento mais, Deus faz. Deus faz. Deus faz. E por que, queridos, algumas coisas na minha vida e na sua vida, talvez essa é a pergunta que você faz hoje. Por que algumas coisas em minha vida precisam ser tão difíceis? Por que algumas coisas da minha vida Deus precisa levar para uma área do impossível? Sabe por quê, queridos? Porque naquilo que é possível, a sua capacidade humana, João, ela prevalece. Naquilo que é possível, queridos, a sua capacidade intelectual, Léo, prevalece. Naquilo que é possível, queridos, a nossa força humana prevalece. Mas naquilo que é impossível, não. Naquilo que é impossível, é Deus quem prevalece. É o nome dele quem prevalece. É o nome dele quem joga por terra todo impedimento. É o nome dele que é glorificado. Porque é ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem realiza, é ele quem reconstrói na minha vida e na sua vida. É ele. Por isso Deus, em muitas áreas das nossas vidas, queridos, nos leva a um caminho do impossível. A um caminho do impossível. Então, o que me anima a saber aqui, queridos, é que eu e você estamos em um processo. Amém? Mas nós vamos chegar lá, porque Deus faz. Deus faz. Deus faz. Queridos, olha o que Deus está moldando aqui. Olha o que Deus está restaurando aqui hoje em sua vida. Eu e você, queridos, nós éramos um monte de caco, um monte de nada. E o olheiro pegou os cacos, Leandro. Ele pegou o caco e ele acabou com o caco, esfarelou tudo e refez tudo de novo. Reconstruiu tudo novamente. É assim que o olheiro faz, é assim que ele faz. Aqui, queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos os edificadores ali restaurando, nós vemos eles ali trabalhando, nós vemos ali esse processo de restauração, mas também vemos a oposição se levantar. Sabe por quê, queridos? Enquanto eu e você estamos aqui nessa jornada, enquanto eu e você estamos aqui nesse processo de reconstrução, eu e você iremos sofrer oposições. Nós iremos sofrer oposições, queridos. Nós iremos sofrer oposições. Eu estava falando outro dia com os empresários lá embaixo, né? Uma das coisas que nos leva a compreender, por exemplo, quando fala do caminho de Jesus até concluir o seu propósito nessa terra, né? E o nome da rua que se dá, Jefferson, né? O caminho de Jesus até o Gólgota chama-se Via Dolorosa. Por que a minha vida, por que a minha via, por que o meu caminho vai ser um caminho de facilidade? Vai ser um caminho de tranquilidade, se de Jesus foi chamado de via dolorosa. Então, queridos, olha, o que nós vemos aqui são a oposição. E esses opositores, queridos, quando nós olhamos aqui o texto, eles eram primeiro de uma forma oral. Fala comigo assim, de uma forma oral. Sempre, queridos, eles tinham uma palavra contra aquilo que eles estavam fazendo. Sempre eles tinham uma palavra para atacar os ouvidos deles. Queridos, olha, entenda uma coisa, sempre diante daquilo que você fizer, você fazendo o bem, você fazendo ou não, as pessoas vão falar, as pessoas vão te criticar, mas olha, coloque algo no seu coração. A partir de hoje faça aquilo que é o certo. A partir de hoje faça aquilo que é o bem. A partir de hoje faça aquilo que é o correto. Ali nós vemos, queridos, sempre uma palavra se levantar contra eles. E o que é isso? São dardos inflamados. E Deus hoje, pelo poder do sangue de Jesus, Ele está anulando todo o dardo inflamado que tem se levantado contra a sua vida, toda a palavra declarada, todo o decreto do inferno que tem se levantado contra a sua vida, todo o levante oral, Deus hoje está anulando, Deus hoje está manietando isto, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, tem gente falando no trabalho? Tem, claro que tem. Tem gente falando na internet, o que mais se tem, o que mais se vê, o que mais se ouve. Tem pessoas ali, opositores se levantando, em sua família tem. Mas, queridos, não dê ouvidos a essas coisas,
porque Deus está te falando aquilo que Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu sou fiel para completar a obra que eu comecei. Levante sua mão e repita comigo assim: o meu Deus, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. O meu Deus, Ele não larga nada pela metade, Ele faz. Amém. Queridos, essa era a obra oral, que também tinha um aspecto, né, de gerar o desânimo, de roubar o ânimo na vida daqueles homens ali. Tinha também um aspecto emocional para atacar as emoções, para afetar os sentimentos, para que a pessoa perdesse o quê? O seu vigor, sua resistência, sua visão de encorajamento, de acreditar que eles iriam conseguir. Esse é o processo deles, queridos. É uma palavra, é uma seta no coração, é algo que se levanta para gerar uma resistência ativa. Porque nós vemos aqui o inimigo se levantando para gerar confusão, nós vemos aqui o inimigo se levantando para gerar problemas. Porém, queridos, é Deus quem te guarda, é Deus quem te protege, é Deus quem te blinda, é Ele quem começou a boa obra e Ele vai terminar na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Então você precisa ser vigilante. Fala com o seu irmão assim: você precisa ser vigilante. Irmãos, abra hoje os seus olhos e vigie. Abra hoje os seus olhos e vigie tudo aquilo que está à sua volta. Ore a Deus e peça: Deus, eu preciso perceber tudo o que tem estado à minha volta. Irmãos, aquelas falas ali, aquela oposição ali que se levanta contra eles, era para gerar 3 dúvidas. Fala comigo assim: 3 dúvidas. A primeira era a primeira dúvida que eles queriam gerar ali era sobre a capacidade deles, irmãos. O versículo 2 que você leu comigo, né? A Bíblia diz que Sambalate disse que eles eram, já esqueceram, irmãos? Que eles eram fracos. É o que a palavra está dizendo. Então, para gerar, né, dúvidas sobre a capacidade deles. A segunda coisa que Sambalate mostra, né, é sobre a viabilidade. Como eles irão fazer, da onde eles irão tirar material, porque a visão que eles têm ali é a seguinte: aqui só tem resto, não dá para reconstruir, não dá para fazer nada. Da onde que eles vão tirar material para reconstruir esses muros? Como eles vão fazer? E a terceira visão, né, que eles queriam gerar dúvida na vida deles, era sobre se vale a pena ou não. O versículo 3 diz que iria subir Tobias diz que iria subir uma raposa e a muralha seria destruída. Ele está falando de um animal pequeno, irmãos. Ele está falando de um animal, né, que vai subir sobre aquele muro ali, que está sendo reconstruído, com tanto esforço, com tanta disposição, com tanta fé e esperança, de que um animal vai subir, e vai ruir, vai cair tudo. Queridos, olha, os muros na minha vida e na sua vida que estão sendo reconstruídos, sofrerão todo tipo de oposição, mas eu e você não iremos nos sucumbir diante disso, porque Deus nos ajudará a vencer todo tipo de resistência. Deus nos ajudará a vencer todo tipo de resistência. Talvez hoje você esteja dizendo: será que vale a pena? Será que vale a pena o que eu tenho feito? Será que vale a pena eu tentar fazer isso na minha vida? Será que vale a pena eu recomeçar? Será que vale a pena eu continuar na igreja? Será que vale a pena eu ter vindo aqui nesse lugar hoje? Queridos, o Espírito de Deus está te dizendo: vale a pena, porque hoje Ele está reconstruindo grandes coisas em sua vida. Talvez você chegou aqui hoje cheio de dúvidas, perguntando se vale a pena continuar, se vale a pena prosseguir, cheio de questionamentos. Será que eu vou ter o material suficiente para isso? Será que eu vou ter a viabilidade
né, para que isso se cumpra? Será que esse propósito em minha vida, será que isso é de Deus? Ei, queridos, levante sua mão e repita comigo assim: primeiro, se for para a glória de Deus. Segundo, se for para contemplar a família. E terceiro, se for para servir o meu próximo, eu preciso seguir, eu preciso continuar. Fala com o seu irmão: se for para glorificar a Deus, se for para glorificar a família, se for para servir o teu próximo, siga, prossiga, continue, não desista, no nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, entenda isso. Talvez hoje essa seja a sua pergunta: será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena sofrer essa resistência? Será que vale a pena sofrer esta pressão? Será que vale a pena sofrer essa luta? Deus está sendo glorificado nisso. Deus está sendo glorificado nisso. A família está sendo glorificada nisso. Você está conseguindo servir o próximo através disso? Então, queridos, prossiga, siga. Deus, Ele é com você. Mas, queridos, vigie, porque tem forças tentando tirar você do seu propósito, o propósito do qual Deus colocou em sua vida. Queridos, na reconstrução da nossa vida, Deus está nos chamando para algumas coisas que eu e você precisamos compreender. O versículo 6 aqui, queridos, fala que em um tempo, em um meio tempo, eles construíram a metade dos muros. Dos muros. E que meio tempo é este, queridos? É o tempo da dor, é o tempo da tribulação, é o tempo da pressão, é o tempo da dúvida, é o tempo dos ataques, é o tempo onde eu e você olhamos e pensamos que Deus nos abandonou. É o tempo que eu e você olhamos e nós vemos que não temos mais forças. Mas olha, os muros foram sendo reconstruídos, mesmo com todo ataque, mesmo com toda tribulação, mesmo com toda dor, mesmo com toda perseguição, mesmo com toda oposição, os muros foram reconstruídos. Então, queridos, olha, não espere ficar tudo em bonança na sua vida. Não espere ficar tudo tranquilo para que você possa fazer alguma coisa. Continue batalhando, continue trabalhando, continue seguindo, porque, queridos, segue fazendo na luta, segue fazendo na pressão, segue vencendo a oposição, porque Deus, Ele é contigo. Você vai continuar avançando, você vai continuar alcançando, você vai continuar vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Havia oposição, tinha, mas o versículo 7 diz que eles iam avançando. Eles iam avançando, eles não pararam, eles continuaram. Diga para o próximo aí que está do seu lado, para ele acordar. Fala com ele assim: não pare! Irmãos, como é que vocês conseguem dormir com o pastor Jacques pregando? Amém? Fala de novo aí: não pare! Irmãos, por que eles não pararam? Por que eles não pararam? Versículo 9, a Bíblia diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Eles não pararam, irmãos, porque eles oraram. E aí ele continua dizendo assim, olha, ele diz assim: nós oramos ao nosso Deus e colocamos um guarda contra eles dia e noite. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Dois verbos, né? Os professores de português de plantão aí que o diga, né? Tem mais, mas eu vejo aqui dois verbos que eu gostaria de me ater aqui, conforme diz a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus ele diz assim: vigiai e orai. Fala com o seu irmão assim: vigiai e orai. Orai e vigiai. Fala de novo: vigiai e orai. Irmãos, abra os teus olhos e vigie. Porque, queridos, enquanto a luta ela era desenvolvida,
o crescimento da construção dos muros também ia avançando, ia progredindo, ia acontecendo. Enquanto as pressões iam vindo, queridos, o processo prosseguia. Enquanto as pressões iam acontecendo, o processo ia avançando. O que eu quero te dizer aqui? Levante suas duas mãos e receba sobre sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, o teu avanço será notado, no nome do Senhor Jesus. O teu trabalho será notado, será confirmado. A tua chamada será reconhecida pelo poder do nome do Senhor Jesus. Creia nisso, querido. Eu quero te dizer uma coisa aqui para que eu possa entrar na conclusão. Você não se envolveu nisso em vão. Você não se envolveu nisso em vão. Jackson, agora o que eu preciso fazer para continuar? Alimenta. Ô Jackson, o que? O lanche? Não. O almoço? Não. Alimenta a tua disposição. Alimenta a tua disposição, queridos. Alimenta hoje a tua disposição, no nome do Senhor Jesus. Versículo 10 aqui, queridos, a Bíblia diz assim: então eles já desfaleceram, as forças dos edificadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Queridos, isso é lindo. Isso é lindo, porque é no seu limite que Deus começa a operar. É quando você para e fala assim: Deus, não vai ser mais a minha força, não vai ser mais a minha sabedoria, não vai ser mais eu, mas é o Senhor. É aquilo que João fala, né? É melhor que ele cresça e que eu diminua. Queridos, é quando a gente confessa o nosso limite que Deus começa a agir. Mas sabe qual que é o problema aqui, queridos? É que muitos estão assim: eu ainda aguento, sabe, Deus? Pode mandar o rojão aí, que eu ainda aguento. Tem muitos ainda achando que são fortões. Eu aguento, eu aguento esse peso. Tem muitos ainda achando que são santão. E Deus está dizendo assim: olha, você chegou no limite? Você está assim: não, cheguei não, ainda aguento, eu dou conta. Eu vou lá, Deus, é a força do meu braço. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Você está olhando para Deus e dizendo: não, Deus, eu aguento mais um pouco. E o Espírito de Deus está te dizendo: olha, esse é o lugar, e hoje é o dia. Esse é o lugar, e hoje é o dia. Porque, querido, se você sair daqui com a mesma visão de si mesmo que você chegou, com a mesma visão do seu próximo que você chegou, com a mesma visão do seu futuro que você chegou, você vai continuar vazio. Mas se você hoje entender que esse é o lugar e que esse é o dia de você se aquebrantar, de você confessar e de você se render diante dele, você vai receber a ajuda dele. Levante sua mão e repita comigo assim: aquebrantamento, confissão e rendição. Fala comigo: eu preciso me aquebrantar, eu preciso confessar minha limitação, e eu preciso me render diante do meu Deus. Vamos seguindo aí, queridos. Olha o que a Bíblia fala aqui no capítulo 4, no versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim: e olhei e levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto de todo o povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E sucedeu que, ouvindo isto, os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos nós nos voltamos ao muro, e cada um à sua obra.
que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Se for para a glória de Deus, se for para a glória da família, né, em favor da família e em favor do próximo, Deus faz, Deus vai operar, Deus vai realizar. E diante aqui, queridos, de toda a frustração, não minha, não tua, mas a frustração do inimigo de ser confundido, eles tinham a plena convicção, a plena certeza de que Deus iria dissipar todo o intento que eles tinham contra eles, toda a artimanha, tudo aquilo que eles haviam manietado. Queridos, quando eu olho aqui o discurso de Neemias, são poucas linhas, né? É pequeno, mas é um discurso poderoso para manter o seu povo em atividade. Porque, segundo aquilo em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Que palavra é essa? Que procede da boca de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa força, mas é através da força do Senhor. Deus está dizendo, queridos, eu vou continuar te sustentando, após qualquer palavra se levantar contra a sua vida, eu vou continuar te sustentando, para que você possa viver aquilo que eu tenho para ti. Deus está dizendo hoje, queridos, não duvide do que está à frente de você, porque Deus, Ele vai além disto, Deus, Ele vai adiante disto. Não duvide do teu Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que tem se levantado contra você, contra a sua vida, e Deus vai frustrar o adversário. Deus, Ele vai frustrar o adversário. Eu não vim aqui hoje, queridos, falar de reconstrução dos muros. Eu não vim aqui hoje falar da reconstrução, né, de Jerusalém, mas eu vim aqui para falar da reconstrução da sua vida, da sua restauração. Mas para isso, queridos, é necessário que vigilância. Vigilância. E para que possamos concluir, versículo 21 ao 23, a Bíblia diz assim: assim trabalhávamos nós em toda a obra, e metade deles tinham lanças em suas mãos, e subia a alva até sair as estrelas. E também naquele tempo disse o povo: cada um com o seu moço ficai em Jerusalém, para que de noite sirvam de guarda e de dia trabalhem na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, e nem os meus moços, e nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos nós as nossas vestes, cada um ia com suas armas sobre as águas. Então, queridos, olha, vigie as palavras. As palavras têm poder. Segunda coisa aqui, vigie as intenções, para onde seu coração tem inclinado diante daquilo que tem surgido diante de você, para onde seu coração tem inclinado suas vontades. Terceiro, vigie as ações. Qual o sentido do que você está fazendo isto? Quarto, vigie as emoções, queridos. Olhe quanto tempo isso está acontecendo com você, quanto tempo essa tristeza, quanto tempo esse desânimo, quanto tempo isso está acontecendo em sua vida. Vigie suas emoções. Vigie, queridos, a origem de tudo. Da onde aquilo surgiu, quando que começou, quando que isso chegou diante de você. E sobretudo, queridos, vigie o seu propósito. Vigie o seu propósito, para o qual Deus te chamou. Permaneça firme, queridos, nesse propósito, e Deus vai fazer algo grandioso acontecer em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. É tempo de vigiar, queridos, é tempo de vigiar. O muro está sendo restaurado, Deus começou a obra em sua vida, e Ele é fiel para completar. Queridos, o adversário não te deterá, porque Deus, Ele é contigo. Pastor Bruno, coloca para mim aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, por gentileza.
No nome do Senhor Jesus, queridos. Vamos ler juntos, amém? No 3. Vigiai e estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vamos ler novamente. Vigiai e estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém, queridos? Vigiai. Vigiai. Vigiai diante dessa situação. Vigiai diante daquilo que surgir diante de você. E creia, Deus, Ele é contigo. Deus está restaurando os muros. Deus vai concluir esta construção dos muros sobre sua vida. No nome do Senhor Jesus. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele é fiel. E Pedro diz, queridos, para que eu e você venhamos vigiar. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Levante sua mão e repita comigo assim: Senhor Deus, me torne uma pessoa sensível para discernir tudo à minha volta, para discernir todas as setas do inimigo contra a minha vida, contra os meus ouvidos, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida. Senhor Jesus, me torne sensível para entender o que estão falando. Senhor Jesus, me torne sensível para compreender o que está por trás desta situação. Senhor, me guarda, Senhor, me proteja. Hoje, Deus, eu coloco diante de Ti a minha limitação, eu coloco diante de Ti a minha vida, porque eu preciso que o Senhor venha terminar a obra que o Senhor começou em minha vida. Senhor Jesus, não é na minha força, mas em Ti eu encontro força. Senhor Jesus, não é no meu poder, mas é no poder do Senhor. Senhor Jesus, não é por mim mesmo, mas é pelo Senhor, porque por mim eu me canso, eu fadigo, eu desanimo, mas o Senhor me coloca de pé, e o Senhor conclui a obra que o Senhor começou na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, levante suas mãos no teu rosto e aplauda bem forte o nome do Senhor, o nome daquele que começou a boa obra, o nome daquele que vai terminar e concluir esta obra em tua vida. Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Deus sobre todas as coisas. É o Senhor Deus, não é através da nossa força. Deus, hoje nos colocamos diante de Ti e nos rendemos diante do Teu poder. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera. Ó Deus, será tudo para a glória do Teu nome, será tudo, ó Deus, para o crescimento da família, será tudo para alcançar e servir ao próximo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.